Olá pessoal, na aula de hoje vamos iniciar com o conceito de bissetriz e mediatriz de um triângulo e a gente vai perceber que existe ainda a analogia devida com as aulas anteriores, né? Desde que a gente começou com o estudo de triângulos, a gente partiu dos elementos de um triângulo, da formação de um triângulo, de como identificar um triângulo e começou a perceber o que se pode ser formado, as informações geométricas, né, pertencentes a este triângulo. Então a gente viu o conceito de altura relativa do triângulo, a gente viu o conceito de ortocentro do triângulo, a gente viu também o conceito de mediana do triângulo e o seu baricentro, e hoje a gente vai ver o conceito de bissetriz de um triângulo e o seu e a sua mediatriz, né? Sempre com as relações partindo dos seus ângulos, dos seus lados e dos seus vértices, certo? Então, a bissetriz de um triângulo é o segmento de reta que une um vértice ao lado oposto. Até aí a definição é parecida com a definição de mediana e de altura relativa. Perfeito. Só que na bissetriz, essa reta que liga um vértice ao lado oposto divide o ângulo desse vértice em dois ângulos de mesma medida. Perfeito? Em dois ângulos de mesma medida. Na altura relativa, não. O vértice, a semirreta que liga o vértice ao lado oposto, forma com o lado oposto um ângulo de 90 graus. Certo? A mediana é o segmento de reta que vem do vértice ao lado oposto e incide no ponto médio desse lado oposto. No caso da bissetriz, não. É o segmento de reta que liga o vértice ao lado oposto, dividindo o ângulo desse vértice em dois ângulos de mesma medida. Este é o conceito de bissetriz, certo? Então, eu escrevi aqui, ó, segmento de reta que liga um dos seus vértices ao seu lado oposto, dividindo o ângulo desse vértice em dois ângulos congruentes, ou seja, de mesma medida, né? Isso já está sendo repetido de forma a fixar. Congruentes são de mesma medida. Neste desenho, eu gostaria de destacar o seguinte. Aqui é a semirreta que liga um vértice ao lado oposto. E o ângulo do vértice, ó, é dividido em dois ângulos de mesma medida. Essas duas retinhas paralelas aqui em cada ângulo, significa dizer que eles têm a mesma medida, tá certo? Outro destaque é esse sinal, esse símbolo, um igual com um tio em cima. Isso quer dizer, esse sinal quer dizer congruência. Toda vez que você vir, que você se deparar com este sinal, ele quer dizer congruência. Então, nesse caso, nós temos aqui o triângulo BAS e o triângulo CAS. Lembrando que esse destaque para o ângulo A, que ele foi dividido, né, em dois ângulos de mesma medida, tá certo? A medida do ângulo A aqui é equivalente nos dois triângulos aqui formados. Perfeito? Esta é a principal característica da bissetriz, né? Essa aqui é com isso que nós já definimos, né? E é intuitivo também, como você tem três vértices no triângulo, é possível inferir que você vai ter três bissetrizes, porque se cada vértice origina uma bissetriz, você tem três vértices, evidentemente que você vai ter três bissetrizes, né? E da mesma maneira em que o ortocentro é o encontro das alturas relativas, né? O ponto comum das alturas relativas, o baricentro é o ponto comum das medianas, vamos ter também um conceito referente ao ponto comum das bissetrizes, né? Esse ponto comum das bissetrizes é chamado de icentro. Perfeito? Então, o icentro é o ponto comum aos três segmentos de reta formado em decorrência do encontro dessas três bissetrizes. Perfeito?
Como cada triângulo possui 3 bissetrizes, consequentemente, existe um ponto em comum a esses 3 segmentos de reta chamado de centro, né? Aqui vale a pena esse destaque, que é o seguinte, aqui está o triângulo com 3 vértices, aí em cada vértice sendo ligado uma bissetriz, ó. Aqui a bissetriz AS1, bissetriz relativa ao ângulo A. Consequentemente, esse ângulo A foi dividido em 2 ângulos de mesma medida. BS2, bissetriz relativa ao ângulo B. Consequentemente, esse ângulo B foi dividido em 2 ângulos de mesma medida. CS3, bissetriz relativa ao ângulo C. Consequentemente, esse ângulo C foi dividido em 2 de mesma medida. Esse ponto em comum, onde se observa o cruzamento, né, das 3 bissetrizes, é chamado de icentro do triângulo ABC, nesse caso. Perfeito? E há situações que, quando se trata de triângulos equiláteros e triângulos isósceles, lembra que o triângulo equilátero possui os 3 lados congruentes, o triângulo isósceles possui 2 lados de mesma medida, né? Quando se trata desses 2 ângulos, desses 2 tipos de triângulo, nós temos que a altura relativa, a mediana e a bissetriz coincidem, né, na mesma semi-reta. Foi o caso que eu desenhei aqui, que eu destaquei, né? Em um triângulo isósceles ou em um triângulo equilátero, as alturas medianas e bissetrizes coincidem-se, né? Então, prestando atenção, aqui está um triângulo isósceles, por exemplo, né? Nesse triângulo isósceles nós temos o quê? O segmento de reta que liga o vértice ao lado oposto e forma um ângulo de 90 graus é chamado de altura relativa. O segmento de reta que liga o vértice ao lado oposto, sendo esse incidido no ponto médio do lado oposto, é chamado de mediana. E aqui nós percebemos também que esse segmento de reta que liga o vértice ao lado oposto, dividindo o ângulo do vértice em 2 ângulos de mesma medida, é chamada de bissetriz. Então, neste caso aqui, neste triângulo isósceles, a altura mediana e bissetriz relativas ao lado BC, né, coincidem. Perfeito? Passemos agora ao conceito de mediatriz. Então, em se tratando do conceito de mediatriz, nada mais é do que a reta perpendicular que passa sobre o ponto médio de um segmento de reta. Este é o conceito geral. Mediatriz de um segmento de reta é a reta perpendicular que passa, que cruza o ponto médio de um determinado segmento de reta, certo? Então, a reta perpendicular de um segmento de reta é chamada de mediatriz. Neste caso aqui, o segmento de reta é AB, sendo M o ponto médio de AB, certo? Essa reta perpendicular aqui, né? Vamos chamar essa reta de reta R. Essa reta R perpendicular, ou seja, ela forma com o segmento de reta AB um ângulo de 90 graus e, além disso, ela cruza o ponto médio de AB. Quando a reta perpendicular incide sobre o ponto médio de um segmento de reta, dizemos que ela é chamada de mediatriz. Então, a mediatriz é a reta perpendicular que passa sobre o ponto médio de um segmento de reta. Perfeito? Nesse caso, nós temos aqui o segmento de reta AB, M sendo o ponto médio, R aqui é a mediatriz de AB. Perfeito? Então, no triângulo, a gente vai analisar o segmento de reta que passa, né, a reta perpendicular que passa sobre o ponto médio de um dos lados de um triângulo. E aí a gente vai perceber e a gente vai encontrar a mediatriz referente relativa a este lado. Perfeito? Então, neste triângulo aqui ABC, eu destaquei que desse lado BC, P é o ponto médio. Aqui neste caso, ó, P é o ponto médio
do lado BC. Perfeito? P sendo esse ponto médio, a reta que passa sobre esse ponto médio, formando um ângulo de 90 graus com o lado relativo, né, ela é chamada de mediatriz, perfeito? Então, em um triângulo, a mediatriz é a reta perpendicular que passa pelo ponto médio de um dos seus lados. Então, aqui, por exemplo, um dos lados do triângulo, BC, aqui o P sendo o ponto médio do lado BC, essa reta R que passa pelo ponto médio formando um ângulo de 90 graus, ou seja, essa reta perpendicular, né, é chamada de mediatriz. Então, aqui, ó, a reta R é a mediatriz do lado BC do triângulo ABC, certo? E da mesma maneira, de forma intuitiva, se nós temos um triângulo, temos três lados. A cada lado é possível encontrar um ponto médio referente a cada lado. Ora, se existem três lados, existem três pontos médios de cada lado. Consequentemente, vamos ter três mediatrizes. Ou seja, vai ser possível encontrar três retas perpendiculares que passam sobre o ponto médio de cada lado de um triângulo. Ou seja, vamos ter três mediatrizes. E nessas três mediatrizes, em um dado ponto, elas vão se cruzar, certo? Este ponto de encontro, esse ponto em comum, as três mediatrizes de um triângulo, é chamado de circuncentro. O circuncentro é o ponto em comum referente às três mediatrizes de um triângulo. Foi esse destaque que eu dei aqui. Perfeito? O ponto em comum às três mediatrizes de um triângulo é chamado de circuncentro. Perfeito? Neste caso aqui, nós temos o triângulo ABC. Destacamos os pontos médios de cada lado. P é o ponto médio do lado BC. N é o ponto médio de AC. M é o ponto médio de AB. Em cada ponto médio se passa, cruza-se, né, uma reta perpendicular. Uma reta perpendicular. Então, ó, P aqui, nesse ponto P, a reta R forma um ângulo de 90 graus com o lado BC, ou seja, R é a mediatriz do lado BC. Perfeito? Aqui, N, ó, no ponto N, passa sobre ela a reta S. A reta S forma um ângulo de 90 graus com AC. Consequentemente, S é a mediatriz do lado AC, certo? E aqui M é o ponto médio de AB. A reta T passa pelo ponto médio M, formando um ângulo de 90 graus. Por consequência, T é a mediatriz do lado AB. E esse ponto em comum que cruza, né, onde se cruzam as três mediatrizes desse triângulo, é chamado de circuncentro. Perfeito, pessoal? Eu vou estar anexando uma atividade, primeiro, de fixação dos conceitos e, posteriormente, a gente volta e responde a alguns exercícios propostos pelo livro didático. Perfeito? Bons estudos!